Então, dando continuidade a essa fórmula, né, mágica do bom atendimento, que trabalha sempre, né, aquela questão da expectativa e da percepção. Isso é muito interessante. É como eu percebo, né, se eu vou a um cinema e o filme é maravilhoso, né, quer dizer, o filme me pegou, o filme é lindo. Então, naquele momento eu entro e entra aquela magia, né? Não percebo quanto tempo eu fico dentro do cinema. Mas se o filme não é bom, eu vou com certeza saber quantos furos tem no teto, onde é que fica o extintor de incêndio, de saída de emergência. Por quê? Porque o filme não me tirou da realidade. Então, um serviço, né, de qualidade, um atendimento que encanta, né, que de certa forma supera a expectativa, ele tem sentimento, ele tem alma, né, como nós já vimos aqui. Então, continuando, o profissional que faz com amor, que faz a felicidade do trabalho em si, pelo motivo que vê naquilo que está fazendo pelo outro, né? A questão de perceber a sua missão como profissional alinhada, a missão institucional voltada para o cidadão. Então, na verdade, faz com certeza com prazer. Faz com prazer, faz com amor, faz com significado. E Aristóteles já dizia que o prazer no trabalho aperfeiçoa a obra. Então, quando nós temos esse envolvimento com o trabalho, o resultado vai ser um trabalho de excelência, né? Porque, minha gente, só vou passar o que eu tenho aqui dentro. Tudo começa de dentro para fora, né? Então, quando a gente fala em qualidade, qualidade também é uma coisa tão subjetiva. Qualidade é o que cada cliente, é o que cada cidadão percebe que qualidade é. Então, se eu perguntar para vocês assim, como é que vocês definem uma roupa de qualidade? Claro que uns vão dizer, que tem um tecido, que não amarrota, que não gibota, que não dá bolinha. Outros já diria que tem um belo corte, né? Quer dizer, um bom caimento. Quer dizer, os critérios vão ser individuais, porque cada um vê de uma forma e valoriza um aspecto. Então, qualidade é o que cada cidadão pensa que qualidade é, né? Então, nós falamos de o que ele percebe, é como ele visualiza aquilo, como ele imagina receber, né? Então, percepção é o ato de perceber, de comparar, de apreciar, de diferenciar, de interpretar as situações e sensações. Então, perceber é reconhecer. Perceber é reconhecer. E aí vem qual o sentimento que deixamos com a pessoa. É paixão, é de orgulho, é de credibilidade, é de confiança? Que sentimento, né, realmente está embutido ali no que você está, de certa forma, passando para o outro? Então, quando nós falamos na excelência no atendimento, nós temos aqui um ciclo, né? Como é que se dá, né, esse atendimento com excelência? Então, pegando ali no primeiro quadrante, nós temos a questão do planejar. O trabalho deve ser planejado, até para ter uma boa execução. Então, por exemplo, sempre que possível, chegar um pouquinho mais cedo, não chegar, por exemplo, junto ou depois do cliente. Aí o cliente já está esperando e você chega, ainda não se entrosou bem e chega assim todo taboado. Então, na verdade, envolve um bom planejamento. Planeja o seu dia, organiza tudo que você vai precisar. Isso vai te dar muita segurança e muita organização no trabalho. Por exemplo, a segunda etapa é recepcionar o seu cliente. Aí na recepção realmente entra tudo que a gente falou do não verbal, o olhar. Não é atender a pessoa e olhar ali para o computador, para a câmera. Só se você estiver realmente ali buscando alguma coisa, fazendo uma investigação, uma consulta, um dado. Mas normalmente olhe para as pessoas.
Mesmo que você esteja cheio de trabalho, repleto de trabalho, naquele momento aquela pessoa é única para você. E ali você vai dar a ela todo o atendimento do mundo. Porque, como nós já falamos aqui, o ser humano tem um sentido de valor, de autoestima. E nós não podemos comprometer isso. Quando não damos à pessoa o que ela esperava encontrar, ela realmente sai magoada e ferida e não reconhece um trabalho de excelência. Então, a reação dela não vai ser positiva. Então, recepcionar bem, dar toda a atenção, olhar, sorriso, atenção, são alguns gestos que fazem uma total diferença nesse processo. Em seguida, depois de recepcionar a pessoa, que ela se sinta bem-vinda, não aquela coisa possa atrapalhar, mas não, está sentindo que foi bem recepcionada, é a hora de ouvir. Em atendimento, ouvir é fundamental. Ouvir com o coração, ouvir com empatia. E é bom lembrar que ouvir é diferente de escutar. Muitas vezes nós temos um ato mecânico. Eu escuto porque o ouvido capta, o barulho, o som, a voz. Agora, ouvir com empatia é ouvir com o coração. É entender, é perceber a angústia do outro, a necessidade do outro. O que para o outro naquele momento é fundamental. Então, a gente precisa realmente, nesse momento, ouvir muito. Até para você entender o que a pessoa precisa, quais são as necessidades, o que ela está buscando, quais são os seus objetivos. Não se antecipar, deixar ela falar. Diz que o bom ouvinte é aquele que depois que o outro termina e que é uma coisa ativa, não é passivo. O ouvir é uma escuta ativa, ela é altamente ativa. Né? Então, aí você entendeu a necessidade, aí você vai para a quarta etapa, que é gerar soluções. Então, você já ouviu o que a pessoa precisa. Então, o que eu posso te ajudar? Hoje até uma expressão que usa muito. Como eu posso te ajudar? Então, você precisa ouvir a necessidade, entender. E muitas vezes trabalhar lá o que a gente falou da paráfrase, até para checar se aquilo que você entendeu é realmente o que a pessoa está passando para você, para nivelar percepções, para você ajustar ali se o que o outro está querendo é o que realmente você entendeu. Então, gerar soluções. E, sem dúvida alguma, o que fica no final é criar laços, fortalecer a relação. Tanto é que pode ser que seja a última vez que você vê a pessoa. Mas se ela voltar, ela vai te procurar. Porque você fez diferença para ela em algum momento. Então é muito importante observar esse ciclo. E esse ciclo gira o tempo todo. Você planeja o dia, você recepciona, você ouve e entende necessidades, aí você gera soluções, porque esse é o seu maior papel, e cria laços e fortalece a relação. E assim, o ciclo da excelência no atendimento acontece. Né? E o que o atendimento com qualidade propicia? Primeira coisa, satisfação do cliente. Algum tempo atrás, o cliente não era a pessoa mais importante no processo. Hoje, sim. Antigamente, não se tinha tantos mecanismos onde o cliente tem voz. Hoje você tem ouvidoria, né? Hoje você tem redes sociais. Hoje o cliente tem vários canais onde ele reclama, onde ele pode realmente, muitas vezes, extravasar uma raiva contida. Boa imagem da organização. Quer dizer, naquele momento você está vendendo a imagem da instituição que você representa. Porque para o cliente, para o cidadão, você, para mim, naquele momento, é a instituição. Tanto é que as pessoas já falam, o tribunal me orientou assim. Eu fui orientada assim pelo tribunal. O tribunal ganha voz, ganha cara, ganha personalidade. Né?
E, sem dúvida alguma, minha gente, satisfação pessoal. Porque é impossível você fazer algo de bom para o outro e que aquilo não volte para você. É aquela sensação de dever cumprido, de dar o melhor de você. Às vezes você sai até cansado, porque um após o outro, sempre naquele processo, atende um, atende o outro, e repete, fala. Mas para o cliente é única, é o atendimento padrão, é o que ele recebeu naquele momento, de melhor. Então gera, sim, aquela sensação de ter feito o melhor que você podia fazer. E aí realmente vai te levar por uma noite de sono tranquilo. Aquela sensação de dever cumprido, de consciência tranquila, de missão cumprida. Ok? Bem, e lembrando que relações de ganha-ganha, como nós já falamos ali, são parcerias justas, atitudes certas, que tornam as relações mais produtivas, que é bom para você e bom para mim. Então, para que as relações sejam justas, elas devem oferecer troca. É troca. A pessoa tem uma demanda e você tem uma solução. Você trabalha ali, você conhece. E é muito interessante porque este produto que você vende, que é conhecimento, que é informação, vocês já pararam para pensar que quanto mais você usa, mais você tem? Quanto mais usa, mais você tem. Mais você aprende, mais você adquire. É um produto bem diferenciado. Por exemplo, se eu tenho um carro e eu vendo o carro para você, eu fico com o dinheiro e fico sem o carro. Você fica sem o dinheiro e com o carro. Já pararam para pensar que quem trabalha com serviço é uma dinâmica diferenciada? Eu vendo conhecimento, eu vendo informação. E quanto mais eu vendo, quanto mais eu compartilho, mais eu tenho, mais eu ganho. Mais eu fico, mais eu me enriqueço. Então, é uma parceria justa, e a excelência no atendimento ao cliente, ela pode ser aferida pelo nível de troca que acontece. Nós podemos ali proporcionar naquele momento um trabalho de realização, de ajuda ao outro, de criar amigos, de gerar laços e vínculos. É um trabalho extremamente agradável. Dificuldades vão aparecer? Sim, mas vou ter uma grande flexibilidade para vencer as dificuldades. Jogo de cintura. Muitas vezes dá um passo atrás para avançar 10 na frente. Então, isso vai exigir de nós competências muito importantes de relacionamento, de comunicação, de empatia, de entender o outro, de ouvir as necessidades, de interpretar essas necessidades e disposição para ajudar. Outra coisa importante é lembrar que, quando falamos sobre a percepção, o que se percebe, vamos falar um pouquinho sobre a percepção do suporte organizacional. Se tudo é troca, se tudo é troca, relações de ganha-ganha, como falamos aqui, que são as melhores relações, quando na convivência eu ganho e você ganha, não há perdedor nesse processo, mas só vencedor, porque as coisas acontecem, as coisas resolvem, gera um clima agradável, gera felicidade, sensação de dever cumprido, bem-estar, e o outro alcançou o objetivo, todo mundo sai ganhando nesse processo. E se nós pararmos para pensar nessa matemática, ela acontece no lugar onde você trabalha. Por exemplo, o que você dá? Falando nessa relação parceira de troca social, o que você dá para a organização? Você dá o seu trabalho, seu tempo, sua energia, sua dedicação. Aí você se dá, você se dá. E o que você recebe da sua organização? Você recebe um salário, você recebe plano de saúde, estabilidade. No mundo de tantos desempregados, você tem um emprego seguro, tranquilo.
Você tem embutido aí vários benefícios. Quer dizer, é uma relação de ganha-ganha. É uma relação de troca. Né? E o atendente também precisa ter somada a questão de habilidade de comunicação, de interação com o outro, de inteligência emocional, de controle de emoções, né? Não vai sair extravasando raiva, gritando, perdendo o equilíbrio, jamais. Resolver com diálogo, com entendimento, com boa vontade, com argumentos, porque às vezes você também não pode ceder, às vezes não pode conceder, e como realmente convencer a pessoa? Às vezes ela sai, ela não recebe o que ela queria, o que ela foi buscar, mas ela sai feliz, porque você explicou, você justificou, e ela entendeu, e ela compreendeu. Então, somando aqui, nós temos umas outras, vamos dizer assim, competências fundamentais do atendente, atitudes, comportamentos, por exemplo, atenção, aprender a olhar para o outro e enxergar o outro como um ser humano que está na sua frente e que precisa de você para resolver problemas ou questões ou pendências. Sensibilidade para sentir o cliente. Sentir, às vezes, o que não é dito, o que não é externado, mas que você tenta compreender e entender, às vezes, o que não está sendo verbalizado. Às vezes, por uma dificuldade de expressão ou de conhecimento, como nós falamos aqui, no Tribunal Eleitoral, vocês lidam com pessoas de vários níveis. Aliás, com toda a sociedade brasileira. Então, tem pessoas que já são mais expressivas, conseguem externar, explicar, argumentar, outra não. Outra, às vezes, nem sabe que direitos tem. Então, naquele momento, como é que você lida com esses diferentes todos? Então, tem que ter uma grande sensibilidade para sentir o cliente. Um compromisso sincero, verdadeiro, com o bem-estar do cliente, se comprometendo com isso. Resolver o que ele veio fazer, vir buscar. Então, isso vai gerar nele alegria, felicidade e bem-estar. E você, de certa forma, contribuiu muito para que isso aconteça. Ousadia, gostaria que entendesse bem isso. Ousadia para romper com limites em prol do atendente, em prol do cliente. Então, nós não estamos falando aqui, nem propondo que você tem que ultrapassar normas, leis, que você tem que infringir um regulamento interno. Não é isso. É que, às vezes, para dar um atendimento de excelência, a gente tem que ir um pouco mais além. Tem que ir além. Às vezes você está aqui, já são 18 horas, 17 horas, você termina o seu trabalho. E chega alguém correndo, teve um problema, veio e chegou ali, está na sua frente. Aí você diz, volta amanhã, já encerrou o expediente. Então, esse ir além, a gente questiona. Não é que todos os dias você vai ultrapassar seu horário. Mas será que naquele momento, entendendo a dificuldade que o outro teve de chegar até ali, os problemas que ele relata que passou, você não tem um pouquinho de sensibilidade para ir um pouquinho além? De repente, 5 minutos a mais, 5 minutos, 10 minutos a mais, e você resolve uma situação de uma outra pessoa. Ao invés de dizer, não, volta amanhã, agora já está fechado. Como a gente às vezes escuta e fica indignado pela insensibilidade da pessoa. Então, muitas vezes, ter essa ousadia. Vou terminar, não vou te ajudar. E às vezes esse te ajudar, às vezes até em outras instâncias, a procurar outras pessoas ali dentro internamente que poderão ajudar. Aí você liga, pede. Vocês entenderam que é um ato assim, de generosidade mesmo, de se envolver com a causa do outro e comprar aquilo como se fosse um problema seu e tentar solucionar? Bom senso, principalmente para discernir o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve ser feito. Então, bom senso. Ninguém vai ser imprudente de fazer uma bobagem se não pode ser feita. E muita iniciativa.
Iniciativa para quê? Tomar iniciativa, agir instantaneamente, ser o mais rápido possível, ser o mais assertivo possível naquela situação. Então, vocês estão vendo que, às vezes, um atendimento de excelência vai exigir de nós ir um pouco mais além? Para surpreender, para encantar, é ir um pouco mais além. Hein? E agora eu gostaria de fazer uma reflexão bem sincera, bem profunda. Que você olhasse para dentro de você mesmo, num exercício de análise, de reflexão, de profissional que quer crescer, que quer se avaliar para ser cada dia melhor e responder a seguinte pergunta: você gostaria de ser atendido por você? Você acha que você seria capaz de dar um atendimento excelente para você mesmo? Você gostaria, nas suas necessidades, quando se dirigir a um órgão público, uma repartição, uma instituição, um cartório, uma vara, você gostaria de ser atendido por você? Ok? Você está disposto a servir? Somos servidores. Nós estamos dispostos a ajudar? A romper com alguns limites? Muitas vezes o nosso próprio cansaço. Eu sei que nessa época vocês têm muito trabalho, tem muita demanda, e está disposto a servir, às vezes um esforço a mais. É bom se questionar em relação a isso. E aqui nós trouxemos, já que falamos em servir, nosso papel na vida, já porque também somos servidores do público. Esse é o nosso trabalho. A organização que nós trabalhamos, ela tem uma missão. Toda organização pública, ela existe com uma finalidade, um propósito, um papel. E aí nós perguntamos, você está disposto a servir? O nosso grande mestre maior, Jesus Cristo, ele diz o seguinte: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E qualquer um de nós, qualquer um de vocês que quiserem ser um líder na própria vida, no ambiente de trabalho, nós não estamos falando de cargo, nós estamos falando de liderança, assumir, deve ser o primeiro a ser o servidor. Se você opta por liderar, deve servir. Frase e reflexão de Jesus Cristo. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso propósito na vida. Essa é a nossa missão. Essa é a missão da instituição que trabalhamos. E nós estamos ali ajudando a instituição a cumprir a sua missão maior. Esse é o nosso papel. E isso, sem dúvida alguma, é um ato de amor. E quando a gente fala em amor, o ato de se disponibilizar para o outro, identificando e atendendo necessidades e sempre procurando um bem maior. O amor está ligado a comportamento. Muita gente pensa que amor é sentimento. Eu amo você. Eu te quero bem. Eu te considero. Isso são palavras. E amor sem dúvida alguma, está muito ligado ao comportamento. Amor é o que o amor faz. Ama, sim. Então, mostre isso com ações de boa vontade, de ajuda, de interesse pelo outro, de compromisso sincero com o outro, com a causa do outro e da instituição que você representa. Então, amor é o que o amor faz. Amor é comportamento, é atitude perante o outro. E aqui está, dentro desse processo,
algumas questões são fundamentais. Nós vamos repassando aqui, porque isso aqui é muito importante quando falamos em atendimento. A importância da clareza. Clareza ao expressar. Falar, ali é bem interessante que tem uma reflexão do Galileu que diz o seguinte: falar obscuramente qualquer um sabe, com clareza, raríssimos. Muitas vezes a gente pensa que está sendo claro, a gente pensa que o outro entendeu, a gente pensa que a nossa fala inspira confiança. Então, muitas vezes, a gente tem que avaliar isso aí, prestar atenção, o quanto eu estou sendo claro, observar o feedback que vem do outro. Se ele balança a cabeça, ele concorda. Então, naquela escutativa, a gente vai construindo com o outro. E aprender a comunicar as ideias de forma clara, de forma objetiva, de forma convincente. E, sem dúvida alguma, aprender a ouvir para compreender. No atendimento, ouvir é uma das maiores habilidades. Porque quando ouvimos, entendemos necessidade, entendemos o que o outro necessita, o que o outro fala comigo. Mas eu só posso conseguir isso no processo de escutativa, de ouvir, calar. E não é à toa, minha gente, que nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca, até 2 narinas, para a gente ouvir muito mais do que a gente fala. É um diferencial no atendimento. E buscar sempre que possível uma comunicação personalizada. E essa comunicação personalizada é comunicar-se bem, é sair de si mesmo na busca de compreensão do outro. Alguém que pretenda exercer um atendimento diferenciado e não consiga, expressar-se de uma forma empática, se colocando no lugar do outro, de uma forma clara, de uma forma autêntica, terá poucas chances de obter sucesso nas suas trocas com o outro. E é bom lembrar que na escutativa o bom atendimento começa pelos ouvidos. Nem sempre verbalizamos tudo o que pensamos. É como um iceberg. Nós enxergamos, às vezes, 20%. 80% estão submersos. Muitas vezes, para conquistar o cliente, para chegar à excelência no atendimento, que pode até influenciar as suas escolhas, nós precisamos ouvi-lo com interesse e construir aquele vínculo empático que nós estamos falando aqui. E por voltar a falar empatia, é a sensação de vínculo que inspira as pessoas a cooperar. Porque ao invés de julgar, de criticar, a gente aprende a compreender o porquê de determinados comportamentos. A gente fica mais sensível, a gente fica mais humano. Não fica ali com picuinhas, com coisas pequenas. Chegou agressivo comigo, eu vou ser agressivo também. Não. Naquele momento eu não sei a história da pessoa, por onde ela passou, quais as dificuldades. Mas tendo essa empatia, eu vou compreender, eu vou ouvir e eu vou prestar ajuda. E mudar aquela realidade, porque é isso que é interessante. Nós temos essa capacidade, Porque nem sempre o que é verbalizado é o que precisa ser entendido. Às vezes tem coisas que estão lá no submerso, como a gente já viu aqui. Então, na escutativa, escute, concorde, eu não sou obrigada a aceitar, mas sou obrigada. Você tem razão, eu vou procurar ouvir, entender, cooperar e o apoio, é o suporte necessário. Bem, hoje nós temos uma novidade. Se atender as pessoas presencialmente já tinham várias dificuldades, imagino hoje na conexão no trabalho remoto. Então, nós separamos algumas questões que nós vamos comentar sobre a questão do trabalho
in home, trabalho feito em casa, ok?